Olá, o vídeo de hoje é um acompanhamento de leituras do mês de junho, que eu decidi fazer em duas partes, porque esse mês eu li um pouco mais de 10 livros. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi já gravar a primeira parte com 5 livros, e aí assim que terminar o mês eu gravo a segunda parte. E dependendo de como acontecer as leituras de julho, talvez eu faça de forma semanal. Antes de mais nada, já me segue lá no Instagram, que é a Aya Literária, que por lá eu comento as leituras atuais. Eu vou mostrar de forma cronológica, porque daí é até mais fácil para me organizar. O primeiro lido do mês é O Ódio que Você Semeia, da autora americana Angie Thomas, que é um dos mais famosos, mais vendidos da Amazon. Esse livro, ele tem 378 páginas e é da galera... não sei falar. E é da Galera Record, que é um dos selos juvenis da editora Record. Ele é classificado como ficção e também como jovem adulto / infanto juvenil. Jovem adulto porque tem uma temática um pouco pesada, talvez, para os adolescentes. E a história vai contar basicamente a vida de Star, que eu acredito que seja essa menina aqui, talvez. Uma adolescente que mora no subúrbio dos Estados Unidos e que estuda numa escola particular no centro. A vida dela é baseada nessa dualidade, a vida que ela tem no subúrbio com as pessoas da comunidade dela e a vida que ela tem que fingir que tem com as pessoas da escola dela, onde ela é uma das únicas negras. Conta a história de dois amigos de infância da Star. Uma, que eu não vou lembrar o nome agora, vai morrer enquanto elas eram crianças, vítima de bala perdida, enquanto elas estavam brincando ali no bairro delas. E o outro, que é o que vai ser o tema principal aqui desse livro, vai morrer vítima de crime, onde um policial, alegando legítima defesa, mata o rapaz. O livro é bem interessante porque vai mostrar a própria Star, que é negra, que sempre esteve inserida na comunidade, descobrindo o racismo, tanto na família dela, onde um dos tios dela é policial, tanto entre as amigas dela, tanto entre a própria comunidade. Uma frase que me ensinou muito nesse livro é uma parte que ela fala pra amiga dela, que muitas vezes a fala racista não tá na forma como a pessoa que falou entende, tipo, se ela achou que foi racista ou não, e sim na forma como a pessoa que ouviu sentiu. O livro também vai mostrar a Star decidindo se ela quer ou não prestar o depoimento do crime, uma vez que ela foi a única testemunha ocular. Então ela tem que decidir, já que a mídia tá muito em cima, e a mídia desde o início diz que o policial matou um traficante, legítima defesa e etc. E ela sabe que a verdade não foi bem assim, então ela fica aí nessa decisão se ela quer se expor, porque uma vez que ela diz que ela era testemunha, que ela estava no crime, a mídia vai cair matando em cima dela também, ou se não, se ela prefere continuar a vida dela, mas ao mesmo tempo... Eu favoritei esse livro, 5 estrelas favoritadas, um dos únicos que me fizeram chorar na vida, indico muito. O segundo livro que eu li foi um e-book do box dos Bridgertons, que eu comprei da Julia Quinn, né, que eu contei pra vocês, que eu comprei um box com 9 livros, custando 20 e poucos reais. Eu fui dar uma olhada hoje na Amazon, já tá 80, então ainda bem que eu comprei. Eu li o primeiro, que foi o Duque e Eu, e foi meu livro de entrada para romance de época. O que eu achei muito interessante, e eu já entendi por que a Julia Quinn e romances de época fazem tanto sucesso, porque ele mistura lá a fórmula do romance do século XVIII com o jovem adulto, o romance jovem adulto que a gente tem hoje em dia, com todas aquelas coisas que vocês sabem, né? Enfim. O primeiro livro vai contar a história do casamento da Daphne, que pra quem não conhece a história ainda, assim, a família Bridgerton, ela tem 9 filhos, 7 filhos, eu não sei direito, só sei que todos são em ordem alfabética. O mais velho começa com A e a última eu acho que é com H. Eu não sei se tem depois, não lembro agora, conforme eu for lendo eu vou memorizar melhor. E o primeiro livro vai contar a história da Daphne, que é a 4ª filha, que vai se casar. Ela tá no ano de debutar, encontrar um marido, até que ela conhece o Simon, que é um duque, ou seja, ela é uma viscondessa e ele é um duque, que é um nível... Só que o Duque, ele não tem interesse em casar, porque ele fez uma promessa em que ele não ia se casar pra se vingar do pai dele, que tinha vergonha dele. Enfim, só além da história pra entender. E ele é gago, também tem isso. E esse Duque, ele é melhor amigo do Anthony, que é o irmão mais velho, o primeiro da linha de sucessão da família Bridgerton. E eles são melhores amigos e eles
são libertinos, eles têm uma vida muito cheia de amores, e o Anthony conhece esse lado do Simon, então ele obviamente não quer que ele se case com a irmã. E aí eu não vou contar muito, porque senão perde a graça do livro. Eu gostei muito desse enredo, assim, da forma como o autor escreveu. É um livro que tem muito diálogo, então acontece muito fácil, é fluido. Eu acho que eu li em 1 dia, 2 dias. O terceiro livro que eu li também foi um e-book, também é da editora Arqueiro, que é A Luz que Perdemos, da autora... Como é o nome dela? Gil Santopolo. Eu baixei esse e-book gratuitamente naquela época, assim que começou a quarentena, começou a sair um monte de e-book gratuito aí na internet, na Amazon, as editoras começaram a oferecer. E eu me surpreendi muito com esse livro, porque eu amei a história. Na verdade, a história ela é bem clichê, muito, muito, muito clichê. É basicamente amor versus paixão, qual escolher, qual é o melhor, etc, etc. O que eu gostei muito da história foi a narrativa. Vai contar a história da Lucy e do Gabe e do Darren, que é um triângulo amoroso. A Lucy conhece o Gabe no dia 11 de setembro de 2001, que é no dia que as torres gêmeas caíram. Então eles se conhecem lá na confusão que teve, aconteceu numa cidade próxima deles. Eles tiveram pessoas conhecidas que morreram no acidente. E aí, por isso, eles meio que se conectaram desde então. E aí, passaram-se anos, cada um seguiu sua vida. E depois, um certo dia, eles se reencontraram. E, assim, sempre foi amor à primeira vista, etc. Um namoro muito intenso, foram morar junto e tal. Chegou num momento da vida do Gabe que ele teve que escolher entre continuar com ela ou ir atrás da carreira dele, que ele queria ser fotógrafo, mas ele não queria... Ele queria ser fotógrafo de coisas importantes, ele queria deixar... Então ele optou pela carreira dele e deixou a Lucy aqui, tipo, sem previsão de voltar. Nesse meio tempo ela conheceu o Darren na fossa. Enquanto ela tava na fossa, ela conheceu o Darren, que é o homem, digamos que sem defeitos, carinhoso, simpático e etc, etc. O livro todo acontece no presente do que ela tá vivendo com o Darren, no passado do que ela viveu com o Gabe, e no futuro do que vai acontecer, do que pode acontecer nos 3 tempos. Então você fica sem saber direito de onde a Lucy tá contando a história, pra quem a Lucy tá contando a história, porque toda vez a Lucy é como se fosse uma carta que ela estivesse escrevendo pro Gabe. Você não sabe o que aconteceu com ela, você não sabe o que aconteceu com ele. Então essa narrativa pegou uma história que poderia ser super clichê, que poderia não, que é super clichê, e transformou num livro muito legal. Então, assim, eu não dava nada, eu não esperava nada pelo livro, e eu amei o livro, eu dei até 5 estrelas pra ele. Ele não é um livro grande, ele é um livro bem curtinho, tem 272 páginas, e é YA, então já sabe, tem umas cenas aí que são um pouco mais... Nananana, vocês já entenderam. O quarto livro do mês de junho foi um clássico de Dostoiévski, que eu mostrei pra vocês no book haul desse mês, que foi Crime e Castigo. Esse livro é um calhamaço, eu considero calhamaço, porque acima de 500 páginas pra mim já é um calhamaço. Ele tem 591 páginas, só que de história mesmo é umas 560. Aí tem bastante anotação do tradutor que fez este livro, que é o Paulo Bezerra. Esse livro, assim, ele é muito bom em vários níveis. Primeiro, você pega um livro russo dessa grossura e você pensa o quê? Que vai ser uma história, uma leitura super maçante, difícil, e não, é completamente o contrário. É um livro extremamente fluido, super gostoso de ler, a linguagem não é difícil, é super tranquila, de verdade, é muito tranquila, é surpreendentemente tranquila. Uma coisa que o Paulo Bezerra, que é o tradutor do livro, comenta, muitas dessas obras russas no início foram traduzidas do francês ou do inglês para o português, o que altera um pouco o sentido do texto, do que o autor quer dizer. Ao contrário desse livro aqui da editora 34, eu não sei em relação às outras publicações de outras editoras como funciona, mas essa em específica foi traduzida diretamente do russo. Aqui nesse rodapé ele dá muita informação. Por exemplo, tem um trecho aqui que ele conta por que o autor escreveu isso, o que estava acontecendo na época na Rússia, em Petersburgo. Na época estava rolando a guerra civil entre o norte e o sul e a luta pela libertação dos negros nos Estados Unidos, que tinha uma repercussão na sociedade russa. Então, assim, são várias coisas que, se não tivesse escrito, provavelmente eu não entenderia tanto o que o autor quis dizer. Vai contar sobre um crime e um castigo, obviamente, na vida de... Eu não vou saber falar o nome dele, do Raskolnikov, uma coisa assim, eu não sei. Quando chegava esses nomes muito difíceis, eu só ignorava, eu falava qualquer coisa, tipo... Porque não tem condição. Se eu for parar pra tentar ler toda vez, eu vou demorar 50 anos pra terminar o livro. Ele assassinou uma velha usurária com quem ele fazia negócios.
a machadadas. Então ele premeditou o crime, ele já, tipo, fazia um tempo que ele queria matar a véia. E aí chegou um certo dia que, depois de premeditar muito, ele foi lá e matou ela. E também matou a irmã dela por tabela, que chegou lá na hora, não era pra estar lá, entendeu? Matou. Isso acontece assim, o crime acontece logo assim, na primeira parte. O livro é dividido em 6 partes. Acontece logo na primeira parte. Então, não é assim... A ideia do livro não é falar sobre o crime, sobre quem matou, como a polícia vai descobrir. Não é nada disso. O livro vai contar tudo o que acontece na mente desse assassino. Assim, as perturbações que ele teve, os sofrimentos, digamos assim, que ele teve, as questões morais dele, a forma como ele tentou esconder, mas ao mesmo tempo ele queria ir lá na polícia se entregar, mas ao mesmo tempo ele achava que ele estava certo de ter matado a mulher. A questão psicológica mesmo do assassino. Só que, ao mesmo tempo, é um livro engraçado, porque tem vários personagens nesse livro, tem, assim, muitos. Uns 10 personagens diferentes e importantes. E o autor trabalha muito bem cada personagem, ele sabe descrever muito bem cada personagem, colocar personalidade em cada um. E tem um que é o... Como é o nome dele? Ele tem um melhor amigo que é muito engraçado. Ele tem uns alívios cômicos, porque na verdade os policiais estão investigando o crime. Tem gente que suspeita que pode ser o Raskolnikov. E esse amigo dele fala que não, que o pessoal tá ficando louco, porque esse cara ele é um homem muito honesto, é um cara íntegro, se dá bem com todo mundo, e etc, e etc, e etc. Uma parte muito legal nesse livro é a questão que eles trabalham a ideia do Napoleão. O assassino, ele escreveu até um artigo na época que ele estudava, que ele acredita que certos criminosos não só têm o direito de cometer um crime, como também está fazendo um bem para a humanidade. Ou seja, toda vez que uma pessoa comete um crime e isso é a favor de uma sociedade ou de muitas pessoas, então, tipo, tá tudo bem na cabeça desse assassino. Então tá tudo bem, teve um motivo maior e justifica. E aí aqui eles usam muito a história de Napoleão. Ele cita muito Napoleão, que Napoleão matou muitas pessoas, mas enfim, foi um herói, porque teve um bem maior. Então é muito interessante ver essa construção dessa ideia e desse personagem. Eu acho que uma coisa que também enriqueceu muito a obra foi porque o próprio Dostoiévski, na época que ele era vivo, quando uma pessoa cometia crime, ela era mandada pra Sibéria pra pagar pelo crime dela lá, sofrer e trabalhar muito, ser escravo e etc. E o próprio Dostoiévski passou por isso. Então, ele meio que sabe, o pessoal na Rússia sabe que isso acontece e o assassino aqui tem medo de ir pra Sibéria, tem que ficar lá anos pagando pelo crime dele, sendo que ele acha que ele nem teve tanta culpa assim, ele fez por um bem maior, porque a velha, ela ficava cobrando dinheiro, juros abusivos das pessoas, não precisa ler pra descobrir se ele se entregou ou não se entregou, e se ele conseguiu alcançar a redenção dele ou não. Então, eu gostei muito desse livro, eu quero reler, eu fiz várias marcações. Daqui uns 2 anos vou reler, pra ver se eu acho a mesma coisa do livro. E não tenham medo de literatura russa, esse livro é excelente. Último livro dessa lista de hoje, chegando à metadinha aí de livros lidos de junho, é O Príncipe da Névoa, de Carlos Ruiz Zafón, que, como eu já comentei aqui em vários vídeos do projeto de leitura conjunta Caduda, que estou participando, esse livro é bem curtinho, ele tem 180 páginas. Esse livro foi publicado a primeira vez em 1993, foi o primeiro livro do autor, e depois de muitos anos ele republicou e escreveu essa nota dizendo que a ideia dele era escrever um livro juvenil que servisse para muitas idades, tanto para os jovens da idade dele na época, 13, 14, 15, 16, 17, assim como para as pessoas mais velhas. E eu concordo, eu acho que realmente foi um livro que é um tipo de livro que todas as idades podem gostar. E ele fala que tem muitas coisas que gostaria de mudar, mas ele resolveu deixar na íntegra, porque justamente para deixar, né, para as pessoas perceberem essa evolução na escrita dele. Então, já estou muito animada com os próximos. Esse aqui é um livro de ficção, eu não diria que é fantasia, infanto-juvenil também. Basicamente conta a história de uma família, a família do Max, que é um adolescente, e eles se mudam para a costa. Eles vão morar numa casa de frente para o mar, na praia, porque eles estão fugindo da guerra. Então o pai dele acredita que morando na costa eles vão ficar mais afastados de serem afetados pela guerra, etc, etc. E aí eles vão morar numa casa que está abandonada.
entre aspas, que era de uma família, de um casal muito rico que tentou muitos anos ter filho, engravidar e não conseguiam, até que por um milagre conseguiram ter um filho que era muito amado e etc, mas que morreu afogado quando tinha uns 6 anos. Aí beleza, tem essa história. Em paralelo, o Max vai conhecer o Roland, acho que é assim o nome dele, Roland, que é um menino que mora muitos anos na cidade desde que nasceu, conhece toda a cidade e que vai apresentar a cidade pra ele. Então ele apresenta pra ele um farol que existe há muitos anos, que o avô adotivo dele toma conta. Há muitos anos atrás teve um naufrágio, onde o único sobrevivente foi justamente esse senhor. E aí foram os pais do Roland que cuidaram dele na recuperação. E depois de uns anos os pais morreram, o senhor resolveu cuidar do menino. Então por isso que é o avô adotivo dele. E aí vai contar a história do naufrágio. E daí o Roland gosta de mergulhar, convida o Max e a irmã dele para mergulhar com ele, pra ver. E lá no fundo do mar tinha os... E aí vai acontecer, assim, como eu posso dizer, uma história surreal, meio fantasiosa, sobre o naufrágio, envolvendo a morte daquele menino lá que morreu afogado, que eu disse pra vocês. E daí eu gostei muito desse livro porque o plot é muito legal. Gente, eu fiquei assim, não acredito. Eu até fiz um stories dizendo, gente, eu não acredito que o plot twist deste livro é isto. Como que um livro tão pequeno desse jeito consegue fazer um plot twist tão legal desse? Eu fiquei assim, chocada, de verdade. E outra coisa que eu gostei muito mesmo é que, principalmente nas partes que eles fazem os mergulhos, que parecia que eu tava assistindo um filme. Parecia que eu não tava lendo o livro, parecia que eu tava vendo o filme. Que eu tava vendo a imagem do navio lá no fundo do mar. Eu fiquei muito impressionada com esse livro. E eu fiquei muito triste também que o autor faleceu mês passado. 5º livro lido. Então, com isso a gente termina o primeiro vídeo de lidos do mês de junho. Foram 3 livros físicos e 2 e-books. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui quais foram os livros favoritos de vocês no mês de junho. Me segue lá no Instagram pra gente conversar. E um beijo e até o próximo. Tchau! Ai, fiquei sem voz.